Minhas queridas irmãs, nós estamos a celebrar hoje a festa de São Domingos. Nós temos muitos lemas na nossa história de 800 anos. Laudare, benedicere, predicare, veritas, contemplata alis tradere. Mas há uma palavra que está muito presente na vida de São Domingos e na história da nossa ordem, que está muito pouco valorizada e que foi, se calhar, a que São Domingos mais viveu: a misericórdia. A misericórdia. As irmãs sabem que esta palavra misericórdia não é dominicana, é uma palavra da Bíblia, de um Deus que se revela misericordioso. É a união de duas palavras, miseráveis, e cordia, corações. Quando dizemos que Deus é misericordioso, dizemos que Deus tem o seu coração junto das misérias do nosso mundo, da nossa vida. E São Domingos bebeu isto, fez esta profunda experiência de um Deus misericordioso na sua vida. Nós às vezes achamos que os santos não pecavam, que não se encontrava nada. Eles confessavam-se, portanto, se confessavam é porque tinham pecados. E a primeira condição que nós vimos na santidade destas pessoas era exatamente a condição de pecador. Basta lembrar aquela parábola de Jesus, do homem rico sentado à frente, o fariseu, e o homem pecador sentado lá atrás. Senhor, dou-te graças porque eu não sou como aquele que lá está atrás, eu cumpro tudo, faço tudo. E o outro lá atrás só dizia: Senhor, cheio de misericórdia, tem compaixão de mim, que eu sou pecador. E Jesus diz: Deus ouviu a oração do segundo. São Domingos fez esta profunda experiência da misericórdia de Deus na sua vida. E é esta mesma experiência que nós somos chamados a fazer quando entramos na ordem, na congregação. A primeira palavra oficial que nós dizemos quando entramos na ordem, em que nos perguntam: o que é que tu queres, o que é que tu pedes? Nós respondemos: a misericórdia de Deus e a vossa. O Frei Pedro, numa tomada, não este, o que está no céu, o que foi provincial, contava de um padre-mestre, de um prior que deu o hábito a um frade e que começou assim a pregação: olha, pediste a misericórdia. A misericórdia de Deus está garantida, agora a dos irmãos. E nós às vezes também experimentamos isto, que na nossa vida e na nossa espiritualidade às vezes falta esta misericórdia. Com quanta facilidade dispensamos pessoas porque não são formatadas à nossa imagem. Quantas vocações, se calhar, nós nos precipitamos e mandamos embora. Sobretudo aquelas que depois realizam a sua vocação fora e que são felizes e que a gente depois diz: olha, podia ter sido. Mas esta misericórdia é o ambiente de toda a nossa vida dominicana. Então eu queria aqui só sublinhar 3 pontos da misericórdia vivida por São Domingos e partilhada com os outros. O primeiro é bem conhecido. São Domingos tem 14, 15 anos, vai estudar para Palência, um grande estudioso, era uma pessoa rica, tinha acesso a livros. Não eram livros como nós os temos agora, que são baratos. Eram livros escritos em peles de animais. Aquilo era uma riqueza, ter um livro, ter uma pequena biblioteca, era uma riqueza. Ainda a semana passada estive em Aveiro, na abertura do ano dos 550 anos da entrada da Beata Joana no Mosteiro de Aveiro. Estivemos lá numa missa e tem lá na exposição os livros de horas das prioresas, que eram as únicas que tinham acesso aos livros mais pequenos, porque as outras era tudo nos livros grandes, para rezarem em conjunto. Então, e o primeiro momento autónomo, só mesmo instigado por Deus, resultado da experiência que São Domingos tinha de Deus, sem que ninguém lhe dissesse nada, sem consultar ninguém, pega nos livros. Depois, mais tarde, diz que só ficou com o Evangelho de São Mateus e as cartas de São Paulo, que quase sabia de cor. Era a vida de Jesus e a moral da Igreja, para combater os hereges. E quando ele vai
vender os livros num tempo de fome e de miséria. Quando ele vai vender os livros, os colegas acham que aquilo é uma atitude louca. Como é que um estudante, como é que uma pessoa com posses vai vender os livros, o bem mais precioso que ele tinha? E a resposta de São Domingos é extraordinária e que mostra o que foi a misericórdia de Deus na sua vida. Eu não posso continuar a estudar em peles vivas, em peles mortas, quando há peles vivas a morrer à fome. Isto, irmãs, e digo isto em todos os noviciados, é o primeiro gesto de independência de São Domingos. Ninguém o aconselhou, os pais não lhe disseram, o tio que era padre também não lhe disse, foi ele, de sua iniciativa, que entregou os livros e com esse dinheiro ajudou os pobres. Os misericordiosos são assim. Devem ter o seu coração junto das misérias daqueles que lhes são próximos. Nós não podemos ver pessoas a sofrer e passar ao lado. Seríamos maus fariseus, maus levitas, não seríamos bons samaritanos. O segundo momento, e foi aqui que eu desmaiei, mas agora ainda não vai. O segundo momento que mostra a misericórdia de São Domingos praticada na Igreja e em nome da Igreja é aquele célebre acontecimento que mudou a vida dele. Portanto, a primeira mudança foi ele desfazer-se da sua riqueza para entrar neste estilo de pobreza que vai exigir até à hora da morte. O segundo é ser presença da Igreja, de uma Igreja ferida, de uma Igreja com heresia, uma heresia com alguma razão, porque criticavam os maus comportamentos dos bispos e do clero. Poderia acontecer hoje perfeitamente, com estes escândalos todos que aparecem na Igreja, e alguém começar a não se identificar com esta Igreja e começar por outro caminho. São Domingos tem aqui o seu segundo momento de misericórdia. Passa a noite a falar com o hospedeiro, herege. E diz a história da vida dele. E não mentia, não precisava. Passaram a noite a dialogar. Portanto, não foi São Domingos a dizer estás errado, tens de converter. A conversar. E até o ex-mestre da ordem, Timothy Radcliffe, a comentar esta passagem, diz: e naquela noite converteu-se o hospedeiro e converteu-se São Domingos. Porque São Domingos percebeu que a pureza e a verdade da palavra de Deus era a única coisa que podia salvar as pessoas, não era a espada. Matou-se muita gente naquela altura. Milhares de pessoas. Carcassonne, uma cidade quase dizimada. Fecharam as muralhas e tudo o que lá estava dentro foi. Depois, um ao outro que se arrependia, lá escapava. E São Domingos percebeu que não era com a violência das armas, mas era com a força da palavra de Deus, pregada e vivida, que a coisa podia mudar. E não fez em nome dele, fez em nome da Igreja, como nós cantamos no cântico de entrada, no seio da Igreja. São Domingos nunca esteve fora da Igreja, nunca se sentiu fora da Igreja. Mesmo quando se sentava à mesa com os hereges, mesmo quando fazia disputas com eles, nunca se sentiu um diferente na Igreja. Mas fazia ver àquela gente que não era preciso ser herege para pertencer à Igreja. Para pertencer à Igreja, mais do que olharmos para os escândalos e para as vidas dissolutas de algumas hierarquias da Igreja, tínhamos de olhar à vida de Jesus, à sua mensagem e à vida daqueles homens e mulheres que naquela altura iam querendo uma renovação da Igreja. São Francisco, Santa Clara, São Domingos e outros. O terceiro momento é a misericórdia de Deus praticada dentro da ordem. A experiência de misericórdia de São Domingos foi profunda e foi contagiante. Profunda e contagiante.
E não deixa de ser emocionante aquele milagre em São Sisto, o milagre do pão, em que, quando chega a hora do jantar, não há nada. Nada. E são domingos. Dá graças a Deus por não terem comida. E manda os 2 noviços mais novos irem à cidade a ver se encontravam comida. E eles ficaram a rezar. Os noviços conseguiram 2 pães. 2 pães. Agora até deitamos pão fora. 2 pães. Mas ao regressar ao convento encontraram uns pobres que pediram comida. E os noviços deram o pão aos pobres. E quando chegaram ao convento, São Domingos pergunta-lhes: então, não conseguiram nada? Não arranjaram nada? E eles disseram: sim, conseguimos 2 pães, mas vimos pobres ali e entregámos-lhes os pães que eram para nós. E São Domingos deu graças a Deus, porque aqueles noviços tinham aprendido o que era a misericórdia, tinham aprendido que não é primeiro eu e depois os outros, primeiro nós e depois os outros, não é? São Domingos dá graças a Deus por esta generosa ação de São Domingos, dos noviços, e enquanto dá graças, diz a tradição, que ainda hoje se repete todos os domingos no convento de São Sisto, vieram 2 anjos a partilhar o pão pelos frades, a começar pelos noviços, que eram os que estavam nas pontas da mesa, como era antigamente. Hoje não são os anjos que vão lá, são 2 irmãs, são as 2 noviças que partilham um bocadinho de pão ao domingo para cada irmã e cantam uma canção muito bonita, um milagre de São Sisto. Irmãs, eu acho que estas 3 imagens da vida de São Domingos não podem ficar na história. 800 anos de pregação com muita misericórdia. Não só contagiou os frades, contagiou as monjas, irmãs de vida apostólica, as vossas irmãs. Se vocês olharem para a história da vossa fundação, encontram isto? Encontram isto? A dedicação aos pobres, o estar em nome da Igreja, a formação dentro da Igreja para um espírito de disponibilidade, de serviço e de partilha. E por isso nós só podemos pedir a Deus que a misericórdia que nós vamos sentindo e vamos fazendo experiência da parte dele, que essa misericórdia não desapareça da nossa vida, da nossa história e da nossa espiritualidade. E que estes exemplos, e outros mais arranjaríamos, nos ajudem a renovar o que significa a misericórdia de Deus que entra em nós e da qual nós temos a obrigação de a partilhar com os outros. Que assim seja.